Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e nesse vídeo vamos falar sobre uma obra super especial que é As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Esse é um livro muito importante na minha trajetória como leitora, porque foi através desse romance que eu conheci Lígia Fagundes Telles, que é uma das minhas autoras preferidas da vida, uma das autoras que eu mais admiro e uma das autoras que eu estou lendo a obra como um todo em ordem cronológica lá no nosso projeto chamado Labaredas. Se vocês quiserem participar, ainda dá tempo, estamos no começo ainda, temos muitos livros da Lígia para ler e está sendo um percurso maravilhoso. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conhecerem o meu projeto no Catarse. A leitura da Lígia em ordem cronológica é um projeto especial para assinantes, uma recompensa especial para quem apoia o meu trabalho no Instagram, aqui no YouTube e com o Clube do Livro. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a autora Lígia Fagundes Telles, a obra e o momento histórico vivido quando esse livro foi publicado há exatamente 50 anos. Foi em 1973 que a Lígia Fagundes Telles publicou As Meninas. Era um contexto da história do Brasil bastante atribulado por causa da ditadura militar e um período de endurecimento do regime durante o governo Médici, um período de censura, um período de perseguição às oposições, um dos piores períodos do regime militar no Brasil e do qual temos muitas heranças, muitos problemas que vêm desse período, principalmente pela falta de responsabilização, pelos crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante esse contexto. Há 50 anos, então, Lígia Fagundes Telles publicava As Meninas, um livro interessantíssimo que traz temas muito curiosos, principalmente para um contexto de Brasil que era vivido na época, um país extremamente conservador, machista, racista e controlado por essa direita conservadora, pelos governos militares. E nesse mesmo contexto, então, Lígia publicava esse livro, que é um livro transgressor de muitas maneiras. E já vamos falar um pouco dos temas, e das personagens, e do que é retratado em As Meninas. A Lígia publicou 4 romances ao longo da sua vida de escritora. Ciranda de Pedra, que foi o primeiro romance publicado pela Lígia em 1954. Inclusive lemos no Labaredas, inclusive tem um vídeo sobre o livro aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem acessar depois. Posteriormente, a Lígia publicou Verão no Aquário, que saiu em 1963, que foi o seu segundo romance. Verão no Aquário é uma obra maravilhosa, também tem vídeo aqui no canal, também lemos no Labaredas. E As Meninas foi o terceiro romance da Lígia Fagundes Telles. Depois das Meninas, ela publicou um outro romance chamado As Horas Nuas, em 1989. No livro As Meninas, conhecemos 3 jovens universitárias que vivem em um pensionato católico, possivelmente em São Paulo, já que não se refere a um espaço geográfico específico na obra. E essas 3 jovens, elas vêm de realidades sociais muito distintas, elas cursam faculdades distintas. Não existe uma localização específica no tempo histórico para esse livro, As Meninas. Acredita-se que os fatos narrados nesse livro aqui, que duram mais ou menos 2 dias, eles tenham se passado no ano de 1969. Tem referências aqui no livro que remetem ao sequestro do embaixador americano, o Charles Elbrick. E esse sequestro ele foi feito pela luta armada para trocar o embaixador por presos políticos, por companheiros que estavam nos porões da ditadura. E nesse livro, As Meninas têm algumas referências a esse fato, ao sequestro do embaixador e ao fato de que um dos presos políticos tem ligação com uma das personagens. Tudo que é narrado aqui é feito a partir das perspectivas dessas 3 personagens, dessas 3 meninas.
E é muito interessante como é passado de uma personagem para outra através dos capítulos. É um fluxo muito intenso, tanto de pensamentos quanto de diálogos que se passam no momento presente delas e também lembranças sobre o passado, projeções que elas realizam, tudo o que elas imaginam também sobre um futuro ou não, né? Ou que elas não conseguem imaginar para o seu futuro. Tá tudo muito misturado nesse fluxo de ideias, o que torna a leitura muito interessante. Então, afora esses pontos de vista dessas personagens, dessas três vozes que se intercalam na narrativa, também tem a presença de um narrador em terceira pessoa que entra em determinados momentos, mas que não organiza de forma nenhuma a história. A história, claro, tem uma ordem dos acontecimentos, ela tem uma lógica própria da narrativa que permite que seja compreendida, mas esse narrador, ele entra para apontar alguns momentos, alguns aspectos do tempo em que elas estão vivendo, algum gesto que elas tenham feito, sem, contudo, dar aquele tom realista, dar aquele tom cronológico, sem ser um narrador que vá organizar a história do romance. As Meninas é mais uma obra, então, que conecta o indivíduo com o coletivo, com um tom muito psicológico que parte dessa subjetividade das personagens e do que cada uma delas está passando. Mas, afinal de contas, que personagens são essas? Bom, aqui temos 3 personagens principais, então, que são 3 meninas, 3 jovens universitárias, como eu já falei para vocês, que são a Lorena Vaz Leme, que é uma personagem central aqui nesse livro. Acho que em torno dela giram diversos acontecimentos, em torno do quarto em que ela vive na pensão. A Lorena, ela tem uma origem aristocrata, dá para se dizer, talvez da oligarquia paulistana. Ela é uma menina que tem uma origem rica. A gente descobre que o pai dela, ele já é falecido, que ela tem uma mãe, que é a mãezinha. Eu gosto muito de chamar a mãe da Lorena de mãezinha. A minha denominação para essa personagem, que também é importante para a história. A mãezinha tem um papel fundamental na história. Um dos capítulos que eu mais gosto é um capítulo que a mãezinha aparece muito. A Lorena, ela cursa direito, gosta muito de poesia, de música. Então, ela é uma moça muito culta, apesar de que talvez ela não tenha muitos projetos de vida e ela tenha pensamentos bastante difíceis e muitas dificuldades emocionais, muitos traumas vividos também, ela não tem muitas projeções para o futuro dela. E é uma personagem muito interessante na medida em que ela cuida muito das outras personagens, não só das outras meninas, mas também de personagens secundários que aparecem no romance, e ela tá sempre muito conectada e interligando os fatos da história. Outra personagem do livro é a Lia de Mello Schultz, que tem o apelido de Leão. A Lia, ela cursa Ciências Sociais e ela é baiana, filha de um pai alemão e uma mulher baiana. A Lia vem de uma família amorosa, ela tem uma família muito grande, muitas tias, e ela está participando da luta armada. Ela é uma subversiva, então é alguém que está lutando contra o regime, colaborando com essa luta. Inclusive, ela tem um namorado chamado Miguel que está preso pela polícia política. Ela é muito corajosa, adepta do amor livre, o apelido dela é Leão. E a Ana Clara Conceição, que também é chamada no livro diversas vezes de Ana Turva, que é uma personagem com muitos problemas emocionais, tem uma origem muito pobre, uma mãe que se prostituía e que acabou morrendo muito cedo. Ela sofreu diversas violências ao longo da vida. Ela cursa psicologia, tem vários problemas com drogas. Os capítulos em que a gente conhece a voz da Ana Clara são capítulos extremamente complexos e dá para se dizer expressivos dessa condição psicológica e de toda a subjetividade dessa personagem. Então, é mais um livro da Lígia que está muito focado nesse universo feminino,
O livro traz diversos temas que eram tabus para a época, discute sexualidade, discute virgindade feminina, por exemplo, fala sobre homossexualidade também, fala sobre drogas, fala sobre amor livre, fala sobre desquite e inclusive fala bastante sobre o próprio regime, sobre a própria ditadura, sobre o que estava acontecendo no Brasil desse período. Aí entra um aspecto interessante sobre a história desse livro, As Meninas, que é um livro que passou pela censura. Antes de ser publicado, ele passou pela censura e acabou sendo aprovado. Amor, sexo, relações familiares, a repressão feita pelo regime militar, tudo isso está muito demonstrado aqui no livro, inclusive nessas páginas tem uma cena de tortura que a Lígia recebeu pelo correio. Era uma denúncia do que uma pessoa tinha passado nos porões da ditadura e que ela inseriu nesse livro, a denúncia que ela recebeu. E o livro, mesmo com todo esse conteúdo, né, com todo esse conteúdo que poderia ser bastante complexo e bastante problemático, que fala sobre assuntos tabus de uma maneira muito aberta e muito livre, ele passou pela censura. A Lígia, ela fala em entrevistas que o dia que esse livro, que ela soube que ele seria publicado, né, que ele tinha passado pelos censores, ela tomou um vinho que foi o melhor vinho da vida dela. A Lígia sempre foi uma escritora muito comprometida com o tempo em que ela viveu. Ela tinha um pouco dessa ideologia e dessa visão de que um escritor ele tem uma obrigação com o tempo histórico em que ele vive, uma obrigação de retratar esse tempo histórico na sua literatura, e ela se considerava uma escritora engajada. Ela fez parte do Manifesto dos 100 Mil, um grupo de intelectuais brasileiros que foi até Brasília para levar um documento pedindo o fim da censura no Brasil. E aí tem várias questões de por que o livro das Lígia, As Meninas, passou pela censura, né? Mesmo tendo conteúdos que sabemos que se tivessem sido bem analisados não teriam passado e esse livro provavelmente não seria publicado. Uma das hipóteses é que os censores eles eram mais duros com a música, por exemplo, e com manifestações que chegavam mais no público do que os livros. Aquela visão elitista do livro, né, de que o livro não vai chegar nas pessoas ou não vai chegar em determinados grupos sociais que podem representar um perigo maior para um governo autoritário como estava tendo no Brasil do período. E endureciam mais a censura para determinadas formas de manifestações culturais e a literatura às vezes acabava ficando um pouco de lado e eles não prestavam tanta atenção no conteúdo que estavam aprovando. Felizmente, As Meninas foi publicado, então, em 1973. O livro ganhou o Prêmio Jabuti em 1974 e tem sido um dos livros mais aclamados da Lígia Fagundes Telles. É um grande sucesso dentro da literatura dessa escritora, um dos livros mais lidos dela. Justamente, talvez, por tudo que ela experimentou nesse romance, em termos técnicos, né, narrativos, com todas essas vozes que compõem esse livro, as vozes dessas três meninas, dessas três personagens principais, alguns personagens secundários que são extremamente interessantes, como a mãezinha, como Madre Alex, que é a chefe, digamos, do pensionato católico em que essas meninas vivem. E esse livro, dentro de todas essas vozes, ele tem um tom bastante oral, tem muitas marcas da oralidade, das formas como essas jovens se comunicam. É um livro que guarda muito um determinado tempo histórico e mesmo por isso, né, ele não se torna um livro datado, que às vezes é uma preocupação tanto dos escritores como algo que os críticos apontam, né? Mas de certa forma eu tenho para mim, né, como historiadora também e como uma pessoa muito atenta à literatura, que toda obra, ela de certa maneira, ela é datada, né? Porque está sempre inserida num determinado contexto. Então é um livro em que a Lígia experimentou muito, ela usava os romances também como esse campo para as experimentações e para testar novas possibilidades narrativas.
e também um livro muito comprometido com esse tempo histórico que era vivido com o regime militar, com um tempo em que o Brasil estava sendo dominado por um governo autoritário, sem democracia, sem liberdade de expressão, tomado pela censura, principalmente depois de 1968, com o AI-5, né, e com o endurecimento do regime. Eu senti uma solidão imensa junto com essas 3 jovens meninas. A partir dessas visões delas, dessas visões muito limitadas, tanto pelos seus contextos, pelo seu tempo, como pela idade, né? Meninas muito distintas, mas que também dividem esse mesmo tempo, dividem esse mesmo contexto histórico, dividem um mesmo lugar, e por isso elas se aproximam. E por isso que mesmo nas dificuldades, elas se consideram amigas e tentam ajudar umas às outras. Então, junto com essas meninas, não tem como a gente ler e não sentir um pouco do medo, da solidão, das preocupações, um pouco de tudo que elas estão passando. Elas estão tentando se situar no mundo, assim como nós tentamos, né? Tanto na juventude, a vida vai passando e a gente continua tentando, né, se situar no mundo. E esse é mais um livro que me ajuda a entender o mundo, a significar o mundo. E nessa busca por se situar no mundo, por construir sentidos, As Meninas da Lívia tem sido uma leitura fundamental na minha vida. Eu espero que em algum momento vocês peguem esse livro e se dediquem a ele. É uma leitura que vai exigir um pouco, mas é uma leitura que nos traz muitos presentes. Esse livro eu considero que é uma das grandes pérolas da nossa literatura brasileira, já que eu adoro usar esse termo pérola, né? Para dizer que é uma preciosidade, para dizer que é um livro muito interessante e muito importante e que eu quero muito que vocês leiam em algum momento. E se vocês quiserem participar lá do Clube Labaredas, tem áudios meus comentando o livro de uma forma um pouco mais minuciosa, em detalhes, né? Com detalhes que aqui eu não dei, justamente para vocês terem algumas surpresas que são muito interessantes no decorrer da leitura. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar uma curtida, um comentário. Vamos falar das Meninas da Lívia. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.